Olá, meus amados irmãos, olá, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor a todos. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, chega de oração sem respostas, chega. Olha só, a coisa que Deus mais deseja, meu irmão, fazer, na minha e na sua vida, é se relacionar. Ele quer se relacionar conosco. A Bíblia diz que Deus criou o homem para viver em comunhão com Ele. Então foi Adão e Eva, viveram em um relacionamento profundo com o Senhor, no qual o Senhor, Deus visitava eles todos os dias, e era um relacionamento repleto da glória de Deus. Mas nós sabemos que um dia o pecado entrou no mundo por meio da desobediência de Adão e Eva. Eles se desviaram do Senhor. Aquele foi o dia mais triste da terra, meu irmão. Sabe por quê? Porque a terra sofreu. Porque até a terra sofreu. A Bíblia diz que o jardim começou a produzir espinho, abrolhos. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz: então até a natureza sofreu com aquela queda, mas a Bíblia diz que um dia Deus amou o mundo de tal maneira que ele pensou, não posso ficar longe da humanidade, eu preciso fazer algo. E Deus então enviou seu filho Jesus. E essa terra, aqueles homens, então colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. Porque tudo aquilo que nos afligia, tudo aquilo que para nós era derrota, vergonha, humilhação, Jesus carregou naquela cruz por amor de mim, por amor de você, por amor de tudo. E foi algo absurdo que Deus fez. Sabe por quê, meu irmão? Ele morreu pelo tipo de gente que somos nós. É só Deus para nos amar tanto assim. Ele morreu pelo tipo de gente que somos nós. Hoje, meu irmão, eu me pego pensando como é que Deus me amou tanto para querer mudar a minha vida, porque eu era tão fútil, eu tinha uma visão tão miserável, mas eu louvo a Deus porque um dia Jesus, ele foi enviado aqui nessa terra. Mas Jesus, com certeza, você já sabe que Jesus, ele veio com um propósito de não se desligar do Pai. E é isso. E é por isso que quando Jesus foi gerado, ele não foi gerado de forma natural, através de relação entre homem e mulher. Não, Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus veio do céu, ele não veio da terra. Jesus foi gerado na barriga de Maria pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se ele fosse gerado através de um espermatozoide que fica com dor no óvulo, ali seria um pecado, como eu e você. Ele viria já contaminado pelo pecado. Mas Jesus, ele veio de Deus incontaminado, para que tivesse mais uma chance, para que eu e você tivéssemos uma chance de sermos salvos, redimidos. Só que Jesus, muitas vezes, a gente tem uma ideia de que Jesus veio como o Deus Todo-Poderoso aqui na terra, e na verdade não foi assim, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou de toda a sua glória, que ele vivia lá na eternidade. Imagine o quanto isso foi difícil. Jesus vivia na eternidade, de repente colocar os pés aqui nessa terra contaminada de todas as formas. Mas Jesus então, ele veio como um homem comum. Por incrível que pareça, meus irmãos, Jesus veio como homem, o homem que habitou no corpo
de ser humano, com suas fraquezas carnais, que é as mesmas tentações, as mesmas dificuldades, como uma pessoa passa. Não pense que Jesus veio assim, né, como um Deus glorioso, não, meu irmão. Primeiro, ele precisou se esvaziar, mas tinha um diferencial. Como eu disse, tinha um Espírito Santo, ele não tinha pecado. Isso tudo, meu irmão, precisou passar pelo teste, porque se Jesus viesse como aquele intocável, aquele que jamais poderia cair numa tentação, o seu sacrifício não seria legítimo, não seria verdadeiro. Mas Jesus então passou pela adolescência, ele sofreu de muitas maneiras. A Bíblia não disse que a vida dele era fácil, pelo contrário. Era um homem de dores, um homem que experimentou o sofrimento em todos os níveis que você pode imaginar, meu irmão. O próprio Augusto Curry, né, ele conta que Jesus trabalhou na carpintaria porque ele precisava ser provado na sua dor física. Então ele trabalhou com martelo, com prego, algo que ele sabia que um dia estaria nas suas mãos. Então Jesus, ele foi tentado de todas as formas, e o objetivo do diabo era um só: romper esse elo entre o Filho de Deus com o Pai, porque Satanás sabia que se ele rompesse, mesmo que seja através de um pecado só, jamais a humanidade poderia ser salva. Um dia então o diabo, desde a sua infância, a Bíblia diz que no livro de Apocalipse, que antes que Jesus nascer, o dragão já estava ali, esperando aquele bebê para nascer. Mas Deus poupou a vida dele. Deus escondeu Jesus quando houve perseguição. Então Deus foi poupado, Jesus, enquanto ele não podia se defender. Mas chegou um momento em que ele precisava sentir a pele as tentações, e ele precisava vencer. E o tempo todo ele pensava em mim, e ele pensava em você. Ele pensava: eu não posso falhar, porque Adão não representa a humanidade, tem falhado até hoje, eu não posso falhar. Então o diabo tentou Jesus no deserto. Talvez, meu irmão, transformar pedras em pães, como Jesus estava com fome, né? Para Jesus seria muito fácil, mas se Jesus fizesse aquilo, como o diabo estava tentando, ele estaria demonstrando que não estava confiando no Pai, e aquilo seria um pecado tremendo. Quando Jesus foi tentado e a se lançar sobre aquele precipício, o diabo usou a Bíblia, fala as Escrituras, não dizem que os anjos vão te proteger, mas Jesus pensou: mas se eu fizer isso, eu tenho certeza, os anjos me pegariam aqui numa boa, mas eu não estaria confiando, colocando a minha fé em Deus. Eu estaria negando o meu Senhor ao dar ouvido à voz do inimigo. Então Jesus sabia que era muito grave a sua situação, mas ele foi até o final, e Deus então honrou ele. E a partir dali, ele estava preparado para o ministério através de muitas tentações e provações. Mas o tempo foi passando, e quando Jesus começou o seu ministério, logo já vieram as suas lutas também em relação àqueles religiosos da época, os fariseus, os saduceus, aqueles homens que se diziam conhecedores da palavra, porque se você conhece a palavra só pela letra, você pode muito bem ser boca do diabo para afastar as pessoas da essência que é Jesus Cristo. E aqueles homens eram boca do diabo. Era um homem que o próprio Jesus disse: olha, vocês estão correndo um risco espiritual muito grande, porque vocês estão ficando na porta do céu e vocês não estão deixando as pessoas entrar, e vocês também não vão entrar. Então Jesus relutou contra eles, relutou o tempo todo, porque eles não conheciam Deus de verdade, conhecia só a letra, e a letra mata. E a lei, quando Deus, a letra mata a lei. Quando Deus criou a lei, lá no Antigo Testamento, deu a Moisés
Ele não deu aquela lei para nos trazer vida, porque ninguém até hoje conseguiu cumprir aquela lei. Só Jesus conseguiu. Então, aquela lei foi justamente para o homem reconhecer: nossa, eu não consigo. O padrão que Deus está me pedindo, é um padrão muito alto, eu jamais vou conseguir atingir esse nível espiritual. Então, o propósito da lei é nos apontar para Cristo. Mas aquele homem só tinha lei no coração, e eles então testaram Jesus o tempo todo, mas não era eles, era o diabo por trás de tudo, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a pessoa. A sua luta não é contra o seu marido ou contra qualquer igreja, não. É contra o seu filho, não. Às vezes te desobedece o filho, mas não é contra o patrão, não é contra o funcionário, não é contra a luta, meu irmão, é contra o diabo. É contra o diabo, e tudo que ele quer é nos desligar de Deus, nos separar de Deus. Mas Jesus, graças a Deus, ele venceu em tudo. Ele foi tentado em tudo, mas ele venceu em tudo. Glória a Deus. Por isso que Jesus, então ele mesmo disse: olha, vocês também vão passar por isso. Lutas vocês vão passar por tribulações, mas fica tranquilo, porque a parte mais difícil eu já fiz. Se você está passando por uma tempestade, meu irmão, você vê que, que nessa noite, esperando uma resposta de Deus, eu quero te dizer, meu irmão, isso que você está passando, para Deus não é nada. Jesus, ele pode acalmar a tua tempestade assim, porque ele controla tudo. E a maior tempestade veio lá da cruz do Calvário, quando ele estava lá pagando por algo que ele não fez, morrendo pelo maconheiro, pelo traficante, pela prostituta, pelo mentiroso, pelo adultério, morrendo por mim, morrendo por você ali, algo que não era justo. Deus fez com que Jesus se tornasse maldição em nosso lugar, para que hoje eu e você pudéssemos ter uma vida vitoriosa, uma vida sem vergonha, né? Sem passar pelas humilhações do diabo. É isso que Deus tem para a tua vida. Então, meu irmão, não aceite, como o Ademar de Campos falou, não aceite viver uma vida abaixo do que Deus tem para você. Jesus veio, e a Bíblia diz que ele se tornou miserável. Ele era muito rico e dono da prata e do ouro, do universo. Ele se tornou homem. Ele se tornou miserável para que nós fôssemos ricos, talvez, não de dinheiro, mas ricos da palavra, da graça de Deus. Rico de alegria, de abundância. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, Jesus, aleluia. Então, Jesus, ele venceu tudo, e muitas vezes a gente se esquece disso. E agora nós temos ainda uma promessa de que não só ele venceu, mas agora nós vamos vencer junto com ele. Ele disse: se sofremos com Cristo, com ele vamos reinar também. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Se você está passando por uma luta, e essa luta você está com Cristo, e isso aí vai te gerar mais glórias, ainda mais bênçãos para a sua vida, mais crescimento. Você só vai prosperar. Durante muitos anos da minha vida, depois de convertido algum tempo atrás, eu ficava questionando a Deus: o Senhor, mas por que eu estou passando por tanta luta assim? E eu me lembrava, né, daquelas passagens do livro de Provérbios que diz que o caminho do justo é a luz do raiar do sol, que vai brilhando e brilhando até ser um dia perfeito. E eu tomava posse dessa palavra, meu irmão. Eu passava ainda, eu pensava que ainda que tudo esteja aos meus olhos piorando, na verdade a palavra de Deus está dizendo que meu caminho está sendo cada vez mais iluminado, porque eu tenho um Espírito Santo de Deus. Então eu tenho a certeza, isso aqui vai se transformar em bênção na minha vida. Então, se nós quisermos vencer, agora existe uma condição. Você recebeu de graça a salvação.
E você não teve participação nenhuma, irmãos. Você não tinha nascido aqui ainda, mas Jesus, há 2000 anos atrás, pagou, já fez, já conquistou a vitória para você. Mas agora existe um porém. Se você quiser vencer junto com Cristo, você precisa agora se espelhar em Jesus. Você precisa agora caminhar com Cristo. Sabe por quê? Porque se você caminhar longe dele, irmão, grande vai ser a sua derrota. O próprio Jesus falou: olha, de todas as palavras que eu estou dizendo aqui nesse sermão da montanha, se você não colocar em prática, vocês vão ser semelhantemente a um homem que construiu uma casa sobre a areia. E no dia que vier a tempestade, no dia que vier os fortes ventos, essa casa vai cair. E grande vai ser a sua ruína. Mas, ao mesmo tempo, se vocês colocarem em prática o que eu estou falando aqui, vocês vão ver, vocês vão ser como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Vai vir o que for, o diabo vai se levantar, mas a sua casa vai permanecer intacta, inabalável. Amém, irmão? Então, o nosso desafio como cristão é permanecer em Jesus. Olha, tem muita gente aí que tem um testemunho maravilhoso, impactado, um testemunho tremendo, mas isso não é o que conta. O que conta é o maior testemunho que existe, é aquela pessoa que está firme com Jesus até hoje, passou por lutas e parece que nada dá certo, mas ela está firme até hoje. Esse é o maior testemunho, que muitas vezes, né, meu irmão, nós estamos tão cegos espiritualmente, que a gente valoriza mais aqueles outros que é um testemunho tremendo, mas o que Jesus quer saber é se nós vamos estar com ele até o último dia. Então, meu irmão, esse é o nosso maior desafio. E o que seria se espelhar em Jesus, ser parecido com Cristo, porque a Bíblia diz: aquele que diz que ama deve andar assim como ele andou. O próprio apóstolo Paulo disse: olha, imitem o meu modo de agir, porque eu estou imitando a Jesus. Então, o que seria imitar Jesus? É só nos olharmos para ver como era a vida de Jesus aqui na terra. Se você quiser saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, a Bíblia diz que Jesus era a expressão exata de quem é Deus. Então, o modo de Jesus agir, o modo de Jesus se relacionar com as pessoas, o modo de Jesus reagir contra os problemas, é assim que nós devemos procurar. Não é fácil, eu não. Estou aqui apontando os dedos porque começar por mim. Eu preciso seguir os passos de Jesus. E por isso que eu pensei nesse tema, dessa mensagem de hoje. Vamos voltar aos nossos olhos para Cristo, amém? Então, como Jesus reagiria quando surgiu os problemas? O apóstolo Pedro disse que primeiro Jesus, ele não revidava quando alguém falava alguma coisa contra Jesus. Diferente de nós, né? Hoje a gente vê na internet, eu estou um pouco acostumado com isso na internet lá, às vezes coloca alguns vídeos, algumas mensagens que muita gente não concorda, não gosta e já começa a me chamar de falso profeta, né? Como aconteceu esses dias. Mas, meu irmão, chamado, um monte de coisas me xinga, sabe? Minha vontade é que o que é revidar. Mas eu pensei, se eu fizer isso, eu vou ser igual a qualquer outro. Eu preciso ser um servo de Jesus. E às vezes, só a sua reação faz com que uma pessoa se converta, porque as pessoas pensam lá, mas ele não vai brigar comigo, que essa pessoa tem que eu não tenho. Sabe, então, meu irmão, Jesus não guardava mágoas. Eu fico imaginando que de todos os frutos do Espírito, quem conseguiu ter todos os frutos do Espírito foi Jesus. Mas o mais difícil, eu acredito, que seja a longanimidade, a paciência. O irmão ter paciência com aquele homem lá, aqueles desculpa de palavras, sabe? Ficava só tentar Jesus ali, fazer Jesus cair. Mas, sabe,
é mais preocupado em regras do que em demonstrar misericórdia. Mas as pessoas têm paciência com esse tipo de gente. Aquele crente velho que fica na igreja, não faz nada, fica só dando palpite, sabe? Só jogando. Tem muito aí, né? Eu espero que aqui não tem, sabe? Mas sabe, gente, chega de dar raiva. Você tá fazendo a obra de Deus, tá quietinho, tá fazendo, falando de ninguém, tá fazendo o que Deus te chamou. Aí vem alguém, dá um pitaco ali. Então, imagine Jesus o tempo todo, mas Jesus sabia, se eu revidar, se eu pecar uma só vez, já era suficiente, né? Eu preciso cumprir a lei, meu irmão, porque esses homens então estão em cima, eles estão de olho na lei, e Jesus então cumpriu a lei. Mas Jesus não revidava, Jesus, pelo contrário, ele orava pelos seus inimigos. A Bíblia não traz um versículo específico sobre isso, mas se Jesus mandou a gente orar pelos inimigos, você pode ter certeza, os fariseus estavam nas orações de Jesus, lá no monte, amém? Talvez fosse prioridade. Até o Deus tem misericórdia, né? Então, o que não acontece quando a gente entrega a nossa vida para Jesus? O Espírito Santo vem para nos ensinar a ser pacífico, parecido com Jesus. Ele parece algo impossível, mas com o tempo você vai reparando, mesmo nossa, assim como eu tô diferente, sem eu perceber, olha, eu tô indo na igreja há tanto tempo e agora eu tô vendo mesmo a mudança. Isso porque, meu irmão, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o nosso relacionamento com Deus é restaurado. Você estava morto, você não sabia, mas você estava morto nos seus pecados. Mas agora, quando Jesus entrou, algo espiritual aconteceu. Talvez fisicamente, nesse mundo material, talvez aparentemente não mudou nada, mas aconteceu algo. Eu me lembro quando entreguei a minha vida a Jesus, né? Estava passando por uma prova tremenda, mas eu me entreguei, né? Me entreguei à conversão e foi algo impactante na minha vida, né? E é esse Deus, meu irmão, é esse Deus a qual eu sirvo, e é esse Deus que nós temos que servir. Então, meu irmão, não fique aí relutando, tá bom? Não fique aí esperando as coisas acontecer. Busque esse Deus, porque muitas vezes a gente fica aguardando, esperando e não toma posição. Meu irmão, nós temos que tomar posição. Temos que seguir adiante, temos que buscar a Deus, temos que nos fortalecer na palavra do Senhor, porque só assim, meu irmão, é que iremos fazer a diferença. Só assim que as coisas irão acontecer em nossas vidas. Então, meu irmão, eu quero aqui terminar essa mensagem dizendo que o Senhor, temos que falar para o Senhor: Senhor, eu estou tomando posse dessa palavra. Eu recebo, Senhor, eu recebo essa mensagem e agradeço, Senhor, por o Senhor estar sempre me guiando, me fortalecendo. E eu sei, Pai, que agora a oração que eu fizer vai ter resposta, porque agora, meu Pai, eu estou fazendo o que o Senhor me ordena. Então, meu irmão, chega de oração sem resposta. Fale com Deus, mas fale verdadeiramente de coração, que Ele vai responder as suas orações. Amém, meu irmão? Deus abençoe a todos. Guarda essa mensagem do seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.